Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje, num formato um pouquinho diferente devido às circunstâncias atuais, teremos nossos convidados de forma online. Meu nome é Franciliane Benedetti, sou professora do curso de Nutrição e do mestrado profissional em Saúde Materno-Infantil aqui da UFN. Hoje falaremos sobre o trabalho de parto, um tema muito importante e que permeia muitas conversas entre as nossas gestantes e suas famílias. Sabemos que existem muitos fatores que podem contribuir para esse momento tão especial, né? Fatores que podem ir desde o uso de medicações, de alimentos, da atividade física. E para conversarmos um pouco mais sobre isso, teremos duas convidadas. A professora Letícia Frigo, fisioterapeuta, doutora, né, aqui da nossa instituição, do curso de fisioterapia, e a nossa aluna do mestrado profissional materno-infantil, enfermeira, Giana Missal. Muito obrigada por terem aceito o convite, sejam bem-vindas. Obrigada, professora Franciliane, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão interessante e que a gente tem bastante coisa para explorar e para trazer para as mulheres. Giana, bom, tudo bem? Tudo bom. Então, como a professora já me apresentou, eu sou enfermeira obstetra e mestranda, né, em saúde materna e infantil. Obrigada pelo convite. É um prazer falar de um tema tão importante para mim, né, que atuo diretamente aí. Então, Giana, já queria começar te perguntando um pouco sobre... a gente vai falar de trabalho de parto, mas acho que antes a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre os tipos de parto, né? Do que a gente está falando. Então, quais são os tipos, como eles acontecem? Nos conta um pouquinho mais sobre isso. Então, Fran, hoje a gente está tendo um resgate aí do nosso parto normal, né? E as suas variações. A gente tem parto na água, em cócoras, parto de lótus. E a gente tem também um alto índice, né, de cesarianas, que para alguns autores e alguns profissionais nem é considerado um tipo de parto, e sim uma cirurgia, né? Então a gente vem sofrendo esse resgate já há algum tempo, tentando empoderar aí as mulheres, né, para terem mais acesso, informações, né, e que seja possível então tentar pelo menos o parto normal. E Letícia, a Giana conversou agora um pouquinho conosco sobre os tipos de parto, mas e o trabalho de parto em si? Como é que a gente define? Né? É um período que acho que se fala muito, né, desse período que as mulheres ficam nesse trabalho de parto, do número de horas, enfim. É bem interessante a gente desmistificar um pouquinho essas informações para as mulheres, né? Porque às vezes as mulheres têm informações da televisão, de filmes, e elas acreditam que o trabalho de parto ou é muito rápido, né? Ou é um processo extremamente doloroso que dura horas e muitos dias, né? Então é legal que as mulheres estudem e entendam um pouquinho que o trabalho de parto ele tem fases, né? A gente tem os pródromos, que é uma fase mais inicial, depois a gente vai para a fase latente e a fase ativa. Também algumas divisões, né? Trazem a divisão de período de dilatação e período expulsivo. Então, esse período vai ser o período que a mulher vai dilatar o colo do útero, né? Ela, claro, né, vai ter dor nesse período, mas a gente vai conversar também hoje um pouquinho sobre como a gente tem métodos não farmacológicos que conseguem facilitar um pouco esse processo. E cada mulher, né, tem esse período de forma muito individual, né? Então, é bem importante que a mulher se informe para desmistificar um pouquinho isso e diminuir também a ansiedade desse processo. E entender que esse processo é um processo supernatural, né? Que o corpo, né, age de forma extremamente sábia, né, para conduzir esse processo. E Letícia, então, existe alguma forma da mulher se preparar para esse momento tão importante, né? A gente sabe que tem alguns fatores, como é que ela pode se organizar com a sua família para ir se preparando durante a gestação? Eu acho que a palavra que a gente sempre traz quando fala de preparação para parto é informação. Acho que essa palavra é a palavra inicial, assim, do processo. Porque cada pessoa, né, tem as suas vontades em relação a esse momento e a essa hora.
né? Então, como a Giana comentou desse resgate, né? A gente tem vivido um resgate das formas mais naturais. As mulheres têm buscado, né, se conectar um pouco mais com esse momento. E realmente, né, a gente tem que pensar que o parto, ele deve ser ativo, né? Um parto muito mais ativo, ele favorece que o parto seja mais rápido, que a mulher não sinta tanto, né? E na preparação a gente vai tentar que a mulher realmente fique muito ativa. Então ela vai ter que pensar em aspectos como atividade física, mobilidade corporal, ganho de força, ganho de flexibilidade. E quando a gente fala isso, é realmente para a mulher se manter ativa, para ela conseguir estar se sentindo bem na hora desse trabalho de parto, né? E isso pensando não só no aspecto corporal, né? Mas então relacionado à parte psicológica, ela se preparar mentalmente, a gente pensando muito na alimentação, que a gente também vai conversar um pouquinho hoje, né? Mas acho que a alimentação é um ponto bem importante para a mulher se sentir bem, né? E ir para o parto bem. A gente conversa muito hoje até de coisas que ela pode comer durante o trabalho de parto. Então, a gente vai informando a mulher e durante a gestação, a gente vai deixando o corpo dela ainda mais apto, né, para parir. Eu costumo dizer, né, que é como se tu escolhesse, né, que tu vai participar de uma maratona e tu não vai correr uma maratona sem ter, pelo menos, estudado um pouquinho o percurso, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho como esse processo vai acontecer, porque geralmente a gente tem medo do que a gente não conhece. Quando a gente conhece mais sobre isso, a ansiedade vai diminuindo e a gente se sente bem mais preparada para passar por esse processo. Então, Letícia, pelo que tu está nos contando, não é só aquele mito de que a mulher se prepara para o trabalho de parto para não sentir dor. A dor, ela é bem diferente de sofrimento, né? A gente sempre explica isso para a paciente. Cada mulher tem uma forma de lidar com a dor, né? A dor, ela é muito diferente, né, em cada mulher durante o trabalho de parto. E também é importante a gente entender que o trabalho de parto ele tem um propósito, que é o nascimento de um filho, né? Então, às vezes as mulheres perguntam nas consultas, mas a dor do trabalho de parto é como? Não tem como a gente descrever, porque a gente tem um coquetel hormonal por trás dessa dor, né? A gente tem hormônios que ao mesmo tempo que tu sente a dor, tu sente sensações de prazer, né? Então, não tem comparação a dor do trabalho de parto. Eu brinco que ela é uma dor que tem propósito. É diferente de uma outra dor que tu sente por alguma patologia ou por uma dor de cabeça, por exemplo. Então, ela é uma dor com muito propósito. E Giana, a prof. Letícia, né, acabou de nos comentar então sobre esses inúmeros fatores e sabemos, né, que tu está bem envolvida estudando um pouco sobre um alimento aí que pode ajudar, né, no trabalho de parto. Então, queria que tu nos contasse um pouco mais sobre o teu trabalho de mestrado, inclusive, né? Sobre o que é, como surgiu. Então, Fran, eu venho de uma realidade, né, de altos índices aí de cesariana, né? Então, a gente ficou um bom tempo estudando, assim, o que poderia adequar, né, para que melhorasse esse cenário. E estudando um pouco, eu consegui aí informações, né, sobre o processo das tâmaras, né, que vem de uma cultura islâmica, né, muito usado. E lá na Jordânia eles já têm vários estudos sobre isso, né? Que lá é uma fruta do cotidiano alimentar, né? Quase uma tradição. E essas pacientes consomem durante o período da gestação, geralmente no período, né, do terceiro trimestre, já final de gestação, a partir de 36 semanas, com o propósito de melhorar aí os resultados do parto normal, né? De diminuir o tempo de trabalho de parto, né? E eles estudam também que pode ser pelo mecanismo ainda não bem descrito, né, da tâmara, por ela ter altos índices de ácidos graxos. Isso a gente sabe que interfere aí no metabolismo das nossas prostaglandinas, maturação de colo uterino, né, estimulação de contração. Então, acredita-se que seja através desse mecanismo que a tâmara venha contribuir, né, para esse preparo de colo antes até do trabalho de parto se iniciar. E Giana, já tem algum estudo falando sobre isso ou é só da cultura islâmica mesmo e o teu estudo vai ser inédito? Estudo brasileiro ainda não temos, né? A gente só tem o uso empírico
no Brasil, mas a gente tem os estudos islâmicos, tem um pequeno número aí de estudos islâmicos que nos dão essa base aí para estudar. E, Giana, existe... a tâmara não é uma fruta comum de ser utilizada no Brasil, né? Como tu disseste, ela é uma fruta mais utilizada, né, nos países islâmicos, enfim. Eu acho que é uma cultura que está chegando no Brasil e não é todo mundo que tem acesso. Eu acredito que essa seja uma das perguntas que todo mundo te faz, né? E não teria outra Sim. fruta, outro alimento que possa substituir a tâmara? Não é um alimento realmente da nossa cultura, né? Também não é de tão fácil acesso, tanto de conseguir o produto mesmo, quanto financeiramente, né? Ela não é um produto tão barato aí. A gente até teve outros estudos que citaram o framboesa, algumas outras situações, mais conclusivo realmente ainda é a tâmara, né? Talvez futuramente a gente venha a ter, vamos ter que estudar outros alimentos que possam aí substituir, né? E, Letícia, então a tâmara pode ajudar lá, né, no momento do trabalho de parto, mas no trabalho de parto, existe alguma coisa que possa ser feito além né, desse preparo anterior que a gente já conversou, para que o parto flua melhor, que aconteça de uma forma mais tranquila para a mãe e para o bebê? A gente conversar com as nossas avós, né? A gente tem uma cultura de que a mulher ficava deitada esperando dilatar, né? Essa cultura tem modificado muito, né? Hoje em dia a gente sabe que quanto mais ativa a mulher ficar durante o trabalho de parto, mais ela consegue acelerar esse processo. Eu sempre digo que o acelerar esse processo, né, não é com o intuito que a mulher não curta esse momento, mas sim que ela não entre em processo de fadiga, né? Que a gente consiga realmente que o processo não leve a mulher à exaustão. Hoje em dia, o ritmo do trabalho de parto já é muito mais ditado pela mulher. Então, a questão dela tomar água, se alimentar durante o trabalho de parto, caminhar, se movimentar. E existem inúmeras formas de a gente fazer o controle ou o alívio da dor com métodos não farmacológicos. Então, a gente acaba usando muito o banho, a imersão em água quente, a bolsinha de água quente, movimentos na bola. Então, a gente consegue usar bastante recurso, né, para deixar esse processo mais suave. A gente também entra, hoje em dia, com o uso de óleos essenciais, com música, com ambientes mais tranquilos, que vão favorecer, inclusive, maior liberação de ocitocina, né, para ela conseguir que esse processo flua de uma maneira mais rápida e com menos sofrimento realmente para a mulher. Então, o que vocês, né, me trouxeram até agora, nos trouxeram, foi que isso tudo pode ajudar a famosa humanização do parto, é isso? Então, eu queria que vocês duas nos contassem um pouco sobre o que é essa humanização, como é que vocês vivem ela na prática e se todos esses recursos que vocês nos contaram, eles são a humanização do parto ou se eles fazem parte da humanização. Não sei, Giana, quer começar nos contando? Então, Fran, na verdade, a humanização do parto ela é um conjunto, né? A gente sempre diz que quem dirige o parto é a mulher, né? A gente ouve todos os desejos, as vontades, o que ela espera, qual é a expectativa dela em relação ao trabalho de parto e parto, né? E procura sempre respeitar as vontades dentro, né, do que corra tudo bem no trabalho de parto e parto, né? A gente usa muitos métodos não farmacológicos, né? Que isso também vai ser de acordo com aquilo que a paciente quer usar, né? A gente tem aí, então, o uso da banheira, que a gente usa muito a banheira, né? As pacientes têm uma boa aceitação para diminuir um pouco da intensidade da dor, né? Ajudar aí a relaxar durante o trabalho de parto. Mas isso tudo é conforme a paciente nos solicita, né? Assim como todo o resto do processo. Giana, isso que tu está me dizendo faz parte, né? Quando tu diz, a paciente solicita, isso faz parte do plano de parto? Isso. Junto com a equipe, eu trabalho com a equipe multiprofissional, né? E a gente vem ao longo do pré-natal conversando quais são os desejos, quais são as vontades, como a paciente gostaria que fosse, né?
todas as expectativas, também trabalhamos um pouco das frustrações, né, que o que pode acontecer durante o trabalho de parto, e tudo faz parte, né, a gente deixa mais ou menos alinhado todas as ideias, né, tudo como possa acontecer, e o momento que essa paciente entra em trabalho de parto, ela vai entrar em contato com a equipe, né, avisando, e a gente vai entrar em ação, então, conforme a gente combinou no pré-natal. Letícia? Eu acho que o objetivo da humanização é quebrar um pouquinho esse parto de linha de produção, né? Todo mundo é passando por um processo muito parecido, onde a vontade da mulher não é respeitada. Então, o objetivo é realmente respeitar a individualidade de cada pessoa, né? O que a mulher espera para aquele momento. Então, também tornar o ambiente, né, melhor para aquele momento, que é um momento tão especial. Eu acho que por algum período se deixou de lado um pouquinho a importância do nascimento, né? Então, eu acho que é um evento tão fundamental e que eu acho que para a mulher marca o resto da vida. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Que é um momento que precisa ser humanizado, né? Independente do tipo de parto, porque é um momento que para aquela família é único. Então, eu sempre comento com as pacientes que cada família, né, tem uma expectativa para aquele momento e é um nascimento de uma nova família. Então, é importante que a gente que trabalha, né, com o nascimento, que a gente que trabalha com gestante, com parturiente, puérpera, a gente saiba que aquele é um momento muito especial na vida daquela mulher. Na vida da família, né? Meninas, eu sei que a gente tem, assim, muitas dúvidas, né, que permeiam esse período todo, mas que a gente poderia ficar aqui horas conversando, mas estamos chegando ao final, né, do nosso tempo aqui. Então, eu gostaria que vocês pontuassem algum fator que vocês acreditam que seja primordial, assim, importantíssimo para ela fazer durante o pré-natal, para que ela tenha um parto, né, realizado da maneira mais adequada e possível para aquele momento. Jana, pode começar nos contando assim, o que tu acha que é primordial no preparo durante o pré-natal. Durante o pré-natal, com certeza é a informação, né? A informação é a busca aí de sanar todas as dúvidas do processo, né? Além de um bom pré-natal com uma equipe multi, acredito que a informação seja a palavra de ouro aí. Certo. Letícia, pode nos contar? Como a Giana comentou, né, sobre a informação, eu acho que escolher uma equipe que tu confie, né, e mesmo, né, que tu vá ir em algum hospital com equipe fechada, que tu vá conhecer aquele local, né, até para tu criar uma expectativa real daquele momento. Acho isso extremamente importante. Acho importante conversar e falar, né, com os profissionais sobre quais são os teus desejos. Isso é bem importante. Acho que também se preparar fisicamente é um fator bem importante, mas eu acho que tu buscar, né, todas essas informações, tu buscar conhecer a equipe, buscar falar com a equipe sobre os teus desejos, acho que é um fator muito importante que vai fazer toda a diferença para esse momento. Ah, muito importante isso, então, né, Letícia? As mulheres que não tenham uma equipe particular, elas podem, então, ir, né, na maternidade. Na maternidade. Pode conhecer, né, pode tirar todas as suas dúvidas. Eu acho que quando a gente conhece o local, tira as dúvidas, né, aquele medo ou aquela ansiedade minimiza, né? Então, isso eu acho que é uma informação bem legal para as mulheres. E lembrar, sem contar assim, no né, pré-natal, né? Também de tirar as dúvidas lá com o seu médico durante o pré-natal, com a enfermeira obstetra, enfim, quem estiver acompanhando. Eu acho importante a gente lembrar que a equipe, ela pode ser um pouquinho maior nesse pré-natal, né? Então, ela pode consultar enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, outros profissionais, né, que vão dar mais ainda suporte, né, para esse pré-natal. Então, o pré-natal ele tem que ser cada vez mais multiprofissional, né? A gente também luta muito por essa inserção de vários profissionais nesse momento, para que cada um consiga, né, no seu núcleo, né, contribuir para esse pré-natal e para esse parto de forma mais tranquila e mais adequada para essa mulher. Perfeito. Pré-natal multiprofissional é realmente um caminho que pretendemos lutar, né, cada vez mais.
Então estamos chegando, né, ao final de mais um programa Saúde em Foco. Hoje falamos sobre o trabalho de parto, né, sobre a preparação da mulher durante o pré-natal, né, como ela pode ter fatores ou como ela pode contribuir no momento do parto. Nos falamos sobre a alimentação também dessa mulher e sobre a humanização, né, do parto e do nascimento. Então, gostaria muito de agradecer a professora Letícia e a mestranda Giana pelas contribuições. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Até o próximo programa Saúde em Foco.